Bom, gente, estamos de volta aqui no Conexão TI para Negócios. Eu esqueço sempre que nós temos uma câmera de vídeo aqui nos filmando também, além do nosso querido gravadorzinho Zoom chinês, muito bem feito, muito bem elaborado aí pela indústria chinesa, que também está mostrando agora que não é só uma grande copiadora, mas também uma grande criadora de novos equipamentos, assim como os japoneses nos anos 50, todo mundo achava que eram produtos de baixa qualidade. Mas voltando ao nosso tema original, né? Temos aqui o Renato Opsibrum comentando a lei, a lei Carolina 11737. 12737? 12 Aprendi. 12 Boeing. 12 Boeing. Ano Boeing. 12 meses. Flávio Xandó aqui dando seus pareceres a respeito de como é que essa coisa funciona nos sistemas, como é que realmente, né, estamos tendo aqui um ping-pong bastante legal entre o Xandó e o Renato Opsibrum. O Renato falando da questão legislatória e lendo a lei, e o Xandó dizendo, falando a respeito dessa terminologia que está sendo utilizada. E se realmente faz sentido ou não faz. O Renato também tem as considerações dele, eu também dei as minhas. Mas eu acho que o grande aspecto que a gente tem a considerar, a levar adiante agora, é o fato de a gente ter nessa legislação um impacto, né, que vai além, né, do dispositivo, né? Ou seja, a gente está falando bastante disso. Mas não tem dispositivo possível, não é isso, Renato? E vamos aproveitar se identificar a questão dos E as agravantes que são as agravantes, né? Vão entrar nas causas de aumento? Causas de aumento. Mas a gente tem aqui uma similaridade de conduta. Temos uma outra conduta que também entrou como uma conduta proibida. Na mesma pena incorre quem? Quem faz o vídeo? Quem produz, quem oferece, quem distribui, vende ou difunde dispositivo, não é dispositivo, né? Hardware, não hardware, dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no CART. Ou seja, quem fizer algo que vai possibilitar a invasão mediante qualquer dispositivo, pode ser um vírus, né, ou mesmo um hardware, incorre na mesma pena, uma nova conduta, né? E respondendo à pergunta do Xandó com relação ao prejuízo, respondi na área civil, mas nós temos também uma causa de aumento de pena de 1/6 a 1/3 se houver prejuízo econômico, Xandó, prejuízo econômico. Mas nós discutimos aí as principais causas de aumento. Então, não sei se você quer fazer alguma consideração com relação ao vírus. Então, vamos em frente. Então a gente já passa para o terceiro, que aí sim, agora... Mas o vírus está considerado aí, Renato, como programa daí, no caso? Um programa de invasão, né? Programa de invasão... Sim. Bom, vamos retomar o que a gente pode fazer. no final do segundo... Não pode fazer programa de invasão. Bloco, que é o fato dos contadores hoje, não, mas só escritórios de serviços terem oferecido serviços de entrar no seu computador. É uma invasão permitida, né, que favorece, na verdade, a realização do serviço. Então, emissão da nota fiscal eletrônica. O contador entra lá, te ajuda a programar, não sei o quê. Isso não abre aí um problema, não cria uma dificuldade em relação a essa lei? Eu estou permitindo que ele tenha acesso aos meus dados, mas até que ponto esses dados podem ser coletados na minha máquina, Renato? Veja que interessante, gente. Isso está exposto aí na lei? A invasão, mera invasão de dados não é crime. O problema é que para invadir dados você acaba invadindo dispositivo. Agora, se eu tenho os meus dados alocados em certo dispositivo, se eu for o titular, é outra preocupação que tem que haver, eu posso autorizar. Aí porque os contadores ou pessoas que vão se utilizar do acesso remoto, prestando algum serviço, têm que remodelar os seus contratos. E atentar para que a pessoa que está dando autorização realmente seja titular, senão a autorização de nada vai valer, ela pode estar invadindo. Existe um risco, Xandó, de se entrar utilizando uma dessas ferramentas autorizadas de acesso para uma invasão? Então, deixa eu te contar uma coisa engraçada. Eu, no exercício aí da minha profissão, tenho uma equipe que me ajuda, inclusive, a gerenciar redes aí dos clientes e tal. É muito comum nós usarmos programas de acesso remoto. Você tem LogMeIn, TeamViewer, velho PC Anywhere, voltando lá para trás o PC Commute e por aí vai, né? E quando você faz o download, olha que coisa gozada. Já tive vários antivírus nas minhas máquinas, já tive McAfee, já tive Symantec, já tive Kaspersky, entre outros. Quando você vai baixar, por exemplo, um TeamViewer ou um LogMeIn, que são dois dos grandes aí, invariavelmente, a hora que você vai baixar, ele fala, esse programa não é seguro. Você quer mesmo manter?
Ou seja, porque ele reconhece que aquele é um programa de acesso remoto, só que o antivírus ele não inibe você de utilizá-lo. Ele avisa, ó, porque intrinsecamente existe uma vulnerabilidade. É claro que se eu usar para o bem ou para o mal. Você lembra, eu contar para o Renato, ele não sabia, o Perinho, já contei isso para ele. Eu estive ouvindo todos os Conexões antigos que nós fizemos enquanto eu corria. E eu ouvi novamente o programa da Marta, nossa grande amiga Marta Gabriel, sua grande amiga Marta Gabriel, e ela contou uma história que era de um vídeo de um nenezinho brincando com uma faca. Vocês lembram dessa história que ela contou? Então, a faca em si, ela não é um instrumento do mal, só que se usado erradamente, sim. Então o software de controle remoto é a mesma coisa. Eu não vejo problema nenhum você deixar o seu computador entrar na tua máquina para ele fazer a tua nota eletrônica. Agora, se você deixar aquilo aberto, sem senha, e alguém descobrir e entrar na tua máquina e te fizer um mal, você não está numa situação ruim. Mas, Alexandre, olha que interessante, voltando naquela questão da autorização. E se a pessoa, sem saber, autoriza? E autoriza por engano, foi ludibriado. Vai ficar difícil você enquadrar o crime de invasão. Vai ficar difícil. Ainda que viciado, houve autorização. Então ela autorizou o acesso. Isso é muito, muito sensível. Mas, Renato, se você autorizou o acesso, você não autorizou para uma determinada função, para uma determinada ação, como é que a gente deve se defender ou se proteger com contratos, como é que a gente faz para o isso? usuário, né? Se ele não sabe usuário. o que ele está autorizando, não autorize. Mas acho que é a regrinha de ouro. Né? Não sabe para que serve, qual a finalidade da Brega, pai, por aí, né? E até aproveitando, vamos só voltando um pouquinho, né? A questão do vírus. A questão do vírus, quando essa proibição, né, de você, você oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo, como é que fica alguém que desenvolva o TeamViewer, por exemplo? O TeamViewer que é um grande dispositivo de acesso remoto. Você não pode fazer? Ele não pode fazer. Pode. Está aqui pela lei, não. Então, na mesma Benicor que oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definindo o cabo de quem invadir dispositivo automático ali, conectado na rede de computadores mediante violação indevida. Mas invasão é o verbo, né? Porque, na verdade, se você permitiu, não é invasão. Se eu convidar você para entrar na minha casa, você é uma visita. Agora, se você entrar na minha casa sem ser convidado, é uma invasão, não é isso? Então, acho que a questão aí é semântica, não é? Então, na prática, todas as pessoas que desenvolverem vírus vão dizer, não, mas eu fiz isso porque permitiu. O cara autorizou, o cara clicou no yes. Então não vai ter aplicação. Boa, gostei da visão. O que você acha, Xandó? É isso mesmo? Não, é isso, mas tem um outro... eu vou repetir, como esse mundo está ficando complicado. Você sabe, né? Nós temos lido isso e eu até participei de um laboratório que a McAfee fez uma vez para mostrar isso. Existe uma indústria de delitos virtuais hoje em dia. Antigamente, o Perinho é um mega hacker. Ele tinha um programa, ele invadia, ele entrava, ele pichava, ele destruía, enfim, das épocas românticas dos hackers. Hoje em dia, existe uma indústria. Tem um cara especializado em fazer vírus, que por sua vez, pasmem, ele compra um kit de desenvolvimento de vírus. Existe no submundo, você compra uma APIs para construir vírus. Eu participei de um laboratório, o cara mostraram isso pra gente, inclusive nós desenvolvemos vírus num ambiente restrito. A McAfee fez um trabalho muito legal uma vez. Então você tem o cara que faz o kit, o cara que desenvolve, o cara que é responsável por disseminar, ou seja, o spammer, por sua vez os receptadores das informações, os caras que vão usar a informação e os laranjas que vão receber o dinheiro. Nossa. É uma indústria. Então, você separou em pedaços, como é que você vai pegar essa turma toda? Pelo amor. Não, isso é fato. Eu acho que a gente está vivendo realmente um mundo novo, né? A gente não está preparado para ele. Essa é a sensação que eu tenho. O ser humano ele evoluiu muito pouco dos 5 mil, 10 mil anos atrás até agora, né? Vamos pensar no começo da história, né? Descoberta da escrita. Acho que a gente está longe de ser um macaco evoluído. A gente ainda é um macaquinho meio chulé usando equipamentos de alta performance. Será que realmente, né? Será que realmente o ser humano está preparado, né,
lidar com isso tudo, acho que a questão da criminalidade fica clara aí que a gente está aquém, né? Olha a dificuldade que nós estamos tendo aqui. E nós temos mais causas de aumento, né, Xandão? Nós temos, quando a invasão resulta da obtenção do conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou controle remoto não autorizado do dispositivo invadido. Pois é, está muito no hardware, né? O dispositivo normalmente vai para o hardware, né? E hoje em dia a gente já está num outro contexto. Então aqui a gente tem, nessa circunstância aqui, uma causa de aumento e um conflito técnico, que a gente não vai entrar aqui, mas com a lei da propriedade industrial que tem a previsão semelhante, e vem qual lei vai se sobrepor a outra, qual lei vai derrogar a anterior. Na propriedade industrial, em que aspecto? No artigo 195 a gente tem os crimes de concorrência desleal, e no inciso 12º a gente tem essa conduta daquele que obtém, comercializa, divulga informação sigilosa na indústria ou comércio. Seria como se uma empresa se apropriasse da informação de uma outra para tirar proveito comercial. Vazamento, o funcionário que passa, etc. Né? Já estamos discutindo, inclusive aqui internamente, isso é muito nos parece que esse novo dispositivo se sobrepõe e vai derrogar a legislação, o inciso 12º. Agora, deixa eu fazer uma pergunta bem específica para você, que eu acho que é o cara para responder isso. A gente tem a questão da legislação aí da criminalidade, né? A legislação penal brasileira. Essa evolução da legislação penal pela qual a gente vai passar, a gente precisa ter uma reforma do Código Penal, que é de 1940, como você dizia agora há pouco, é um negócio extremamente arcaico. Como é que a gente vai realmente dar passos adiante, considerando que muita gente que está no Congresso Nacional, que são os legisladores, não são absolutamente preparados? Tem um tiririca lá, gente. Perim, aí tem só um jeito. Inclusive eu venho defendendo isso de forma veemente, em todos os setores jurídicos. Já que a tecnologia vem com essa velocidade imensa e há essa dificuldade nossa da sociedade de perceber isso, só tem um jeito: a especialização do Congresso, não só pessoas, deputados que tenham conhecimento, senadores também, não. Esse é um pedaço. Trâmites específicos, procedimentos específicos para aprovação rápida desse tipo de lei. Isso é fundamental. O Ministério Público especializado, o Judiciário com várias específicas, para que a gente não tenha um componente tempo de forma a prejudicar ou de forma a atrasar, ou mesmo de forma a até injustiçar pessoas que dependem desse vocábulo tão importante que é o tempo. E Perim, tem também uma outra hipótese de aumento de pena, que é quando houver a divulgação, comercialização, transmissão desses dados ou dessas informações obtidas. A questão da interrupção do DDoS, que é o 266, pena também não é alta não, até 3 anos, na prática também ninguém vai preso. E houve a equiparação do cartão de crédito, a falsificação do cartão de crédito, a falsificação do documento particular. Nós falamos do DDoS, negação de serviço, lá no primeiro bloco dessa sequência. Me ocorreu uma coisa agora: cada vez mais nós temos visto as empresas usando telefonia IP. E eu já ouvi dizer, não sei se o Renato tem algum caso concreto que ele já presenciou, mas de empresas que recebem ataques visando minar a funcionalidade de telefonia de uma outra empresa. Que se você tem uma empresa que usa essa tecnologia e colocar 100 fulanos enfiando o pacote ali, você deixa a empresa incomunicável, visando uma concorrência, impedir o cara, sabe? Dá para especular milhões de coisas. Então, se pensa que essa parte da invasão, ela extrapola só a área do computador. Estamos falando dele. Mas vamos considerar uma coisa, né? E o dispositivo informático? O dispositivo é a central telefônica, que é, hoje em dia, um computador glorificado. Um computador normal, que pode ser até um computador desktop da mesa do presidente, do diretor. Mas a questão é a seguinte: efetivamente, o uso de comunicação por voz está em decadência. Né? A gente tem uma redução, inclusive, das linhas fixas no Brasil. A gente tem 39 milhões hoje de telefones fixos, acho que é menos que isso até. Estamos vivenciando o aumento das ondas de dados. Estão aumentando o aumento de voz. Vivendo o aumento de ondas de dados, celulares aumentando barbaramente, mas também em dados. Não é mais telefonia. As pessoas, você vê a molecada hoje, né, garotada aí com seus 25 para baixo, esse povo não usa a voz. Eles estão o tempo inteiro digitando texto. Semessando, torpedeando. Eles são os caras dos dados. O que acontece? Eu acho que está mudando isso, hein? Eu acho que está mudando. Tenho acompanhado grupos de pré-adolescentes
E eles estão usando muito, tipo, FaceTime, Skype, tá. etc. Mas via Sim. IP. Mas me parece que eles estão deixando Via dados. o teclado, hein? Me parece. Estou identificando uma tendência. Eu acho que Uma tendência. pode ser uma Porque tendência os forte. novos dispositivos, programas, eles permitem conferência. Então você senta 5, 6 visualmente. E com o aval da novela da Globo, que só aparece o pessoal lá com seus iPads falando. Falando de iPad, li ontem que em 2016 nós teremos 10 bilhões de dispositivos móveis para uma população de 7,6. Que é brutal. Mas o que eu ia chegar, o ponto que eu ia chegar é o seguinte: na verdade a gente tem hoje uma comunicação que está sendo muito mais forte por texto, né? Inclusive no mercado corporativo, que representa 70% de qualquer investimento em tecnologia no mundo, né? O que a gente tem? A gente tem hoje comunicação por e-mail, até por redes sociais, as empresas utilizando muito as redes sociais também para fazer comunicação, inclusive interna, né? Decisões. Em vez de você ter um SharePoint lá da Microsoft para resolver problemas de compartilhamento de informações, você usa redes sociais abertas aí do Facebook e aí você só compartilha com o Zuckerberg, né? Não sei até que ponto isso também é bom, mas em todo caso não vamos entrar nessa questão. O assunto em si é que a gente trabalha muito com texto, né? E eu acho que a questão do texto acaba passando também pelos vírus aí como uma forma de você travar mais do que a comunicação por voz, é travar os dados mesmo, né? Não, Xandó? Você atola os dados. Isso que eu falei, hoje em dia, na minha opinião, um dos mais perigosos ataques é uma negação de serviço. Você interrompe a comunicação digital da empresa, que vai desde o e-mail até a voz. Dos mais perigosos. Isso. Porque de 3 anos, ninguém vai preso. Pois é. Agora, isso é uma questão muito complicada, Renato. Como é que a gente aqui no Brasil cria uma lei que não pune? Salsicha, lembra da salsicha? O Renato ficou sem voz. Para quem não viu a imagem, a resposta dele foi essa. Sim, e aí? Muito bom. Olha, Senhores, esse assunto, acho que nós conseguimos dar uma boa de uma discutida no assunto. Não chegamos a nenhuma conclusão, mas pelo menos quem nos ouvir vai saber a nossa opinião. Chegamos a muitas conclusões, sim. Chegamos a conclusões de que a legislação ela tem problemas. Né? A gente chegou à conclusão de que realmente não é questão de falar de dispositivo, a gente não vai estar falando de hardware, a gente está falando de dados, e os dados podem trafegar em nuvens. Né? Que merece uma reciclagem, isso aí provavelmente na discussão do Código Penal pode vir coisas a mais. E eu acho que nós podemos convidar outras pessoas para debaterem esse assunto conosco. Sim, inclusive o próprio deputado que pode ser muito bem-vindo para a gente conversar, eu acho que isso vai ser enriquecedor. Olha, eu considero que um debate bem feito na sociedade é muito melhor do que o feito lá no Congresso Nacional, em alguns casos, né? Como o próprio Renato falou aqui, a gente precisa ter instâncias para discussão de temas específicos com pessoas que entendem do assunto. Eu acho extremamente temerário que a gente tenha lá, por exemplo, um tiririca decidindo sobre a questão da internet. Eu acho que ele não sabe, talvez não saiba, não sei, de repente ele sabe, eu não estou sabendo, mas qual que é a relação dele com a internet, né? Vamos pensar. E outros tantos deputados e representantes públicos, né, que a gente tem lá, que provavelmente não sabem exatamente o que estão fazendo também. Fica a ideia. Fica a ideia. Então vamos guardar isso para um próximo programa. Esperamos vocês no próximo Conexão, que vai ser o último derradeiro desse ano, sobre um quinto bloco especial, onde nós iremos falar sobre futurologia. Renato, pegue o seu turbante. Tendências. Turbante. Bolas de cristal, é a mesa. Até lá, gente. Até lá. Tchau, tchau.